Vamos entrar na palavra nesta manhã? Pode ser? Vocês não estão muito convencidos. Vamos entrar na palavra nesta manhã? Glória a Deus. Eu queria nesta manhã trazer um ensino das Escrituras que eu espero abençoar a vossa vida. E está no livro dos Atos, capítulo 4. Vamos abrir nesta manhã. Enquanto os irmãos abrem, deixe-me dizer que esta é uma manhã poderosa, porque temos o privilégio de estar assentados à mesa do Senhor, em que temos nesta manhã o cálice e o pão, para lembrarmos a morte do Senhor, mas quando lembramos a morte, lembramos também a ressurreição. Porque a morte sem ressurreição não tem poder. Atos capítulo 4, verso 32. Eu ia pedir para que nós ficássemos de pé e lêssemos esta passagem juntos. E depois você pode sentar, tomar o seu lugar e gozar o resto da viagem. Diz assim a palavra do Senhor: era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia... A multidão... é que temos aqui uma versão diferente. Então eu vou ler daqui. Da multidão dos que criam era só um, e uma só a alma, e ninguém dizia coisa alguma das que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Diga comigo, comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, para todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Até ao verso 37. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, espada cortante de dois gumes. Senhor, eu oro para que nesta manhã, Senhor, esta palavra que está prestes a ser ministrada, Senhor, seja uma palavra de vida, seja uma palavra de luz, seja uma palavra de poder, Senhor. Pai, que esta palavra tenha a capacidade, o poder, Senhor, para mudar circunstâncias, para mudar a nossa vida, para trazer renovação em nome de Jesus. Senhor, para abrir caminhos onde não há caminhos. Senhor, para fazer novas estradas, Senhor, na vida do teu povo, para nos trazer a novas dimensões de vida. Senhor, eu oro para que tu possas abençoar, Senhor, nesta manhã, cada um com revelação, com graça, com poder e com unção, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. E todos dizem? Amém. Glória a Deus. Por favor, tome o seu lugar. Nesta manhã eu quero falar um pouco acerca de levantar uma geração de Barnabé, acerca de levantar uma geração de Barnabé nas gerações de hoje. E pegue neste tema hoje, levantando uma geração de Barnabé na igreja de hoje. E eu quero que você, ao pegar neste tema, possa aplicá-lo à sua vida, possamos aplicá-lo nesta manhã às nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Havia um homem chamado Barnabé. Barnabé é um personagem fundamental da Bíblia. É um homem que é natural de Chipre, é um homem que é relevante para a igreja do Novo Testamento, para a igreja neotestamentária. É um homem que, sendo natural de Chipre, sendo levita, era também um homem que era filho de pais helénios. Era um homem que
amava a Deus de uma forma extraordinária. E é um homem que não é muito mencionado na Bíblia, é alguém de quem nós não conhecemos muito, mas é alguém que é fundamental para a igreja primitiva e continua a ser o seu exemplo e o seu testemunho fundamental para nós nos dias de hoje. Diz que o seu nome era José. No entanto, os discípulos, após ele ter vendido um campo e trazê-lo e colocar esse dinheiro, esse valor aos pés dos discípulos para abençoar a obra de Deus, diz que os discípulos lhe mudaram o nome. E ele passou a ser não mais conhecido por José, mas por Barnabé. Barnabé significa filho da consolação, ou filho da exortação. E quando os discípulos lhe mudam o nome, ele de José, passou a ser Barnabé, e Barnabé tem a conotação no grego de Paracletos, que é a mesma conotação, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Quando Jesus diz: eis que eu vou para meu Pai, mas eu não vos deixarei sós. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo: eu não estou só. Diga mais uma vez: eu não estou só. Ele disse: eu vou para meu Pai, mas eu não vos deixarei sós. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, que estará convosco todos os dias, ensinando-vos todas as coisas, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia! Quantos podem dizer amém? E quando os discípulos mudam o nome de Barnabé, eles estão a dizer: este verdadeiramente é um homem que tem sobre a sua vida um espírito de consolação. E sabe, irmãos, estes são dias em que nós muitas vezes precisamos voltar à base do cristianismo. Uma das grandes discussões na Europa hoje tem a ver com o facto de a Europa que nós conhecemos hoje não ter o mesmo espírito que levou à fundação da comunidade europeia. A comunidade europeia foi fundada com um espírito de solidariedade. Os mais fortes, os mais ricos, ajudariam os mais pobres, para que criassem uma estrutura de prosperidade para todos. Alô, você está comigo? É assim que começa a comunidade europeia, que os mais fortes estão dispostos a ajudar os mais fracos, os mais pobres, para que eles se tornem uma comunidade forte e para que todos possam usufruir daquela riqueza que tornaria forte um continente. Hoje, o que acontece na Europa é que os mais fortes impõem a sua lei aos mais fracos. A Alemanha é governada, a Europa é governada hoje por 3 países, essencialmente: a Alemanha, a Inglaterra e a França. São os 3 países que governam toda a estrutura económica europeia. Muito mais a Alemanha, porque a Inglaterra, por opção própria, não adotou o euro como moeda. E o que está a acontecer hoje é que a Europa está a desagregar, porque o espírito que levou outrora, o espírito de solidariedade, que levou a que se fundasse a Comunidade Económica Europeia, anteriormente CEE e agora CE, só Comunidade Europeia, esse espírito foi-se perdendo. Hoje Portugal é um país em crise, fruto de políticas de restrição económica e rigor económicos que muitas vezes estão desajustados da realidade das pessoas. A Grécia enfrentou o mesmo. Está a acontecer agora uma coisa terrível na Ucrânia. Os irmãos provavelmente ouviram falar da desagregação da Crimeia, e já se fala de mais 2 regiões ucranianas que querem pertencer à Rússia, porque por causa deste ajustamento económico que está a haver, a Ucrânia está entrando neste momento em default. E a Europa está ajudando e vai entrar com dinheiro, mas diz: não, vocês têm que cumprir um plano de austeridade.
E ao cumprir esse plano de austeridade, neste momento, a partir do início do mês que vem, para os irmãos terem uma ideia, o plano de austeridade ucraniano faz parecer o plano de Portugal uma brincadeira de meninos. Porque os ucranianos, a partir do início do mês que vem, passam a ter um corte de 50% em todos os salários. 50% em salários e pensões é um corte vertical. Não importa se você produziu muito, se não produziu, se você está reformado, está no fim da sua... Não importa. Toda a gente vai sofrer um corte de cerca de 50%. A juntar a isso, o gás natural, que é muito necessário na Ucrânia por causa de ser um país frio, que era até agora financiado pela Rússia, e a Rússia vendia aquilo praticamente a um preço quase simbólico. A Rússia diz: nós não vamos mais financiar o gás natural e vocês vão ter que pagar o preço justo pelo gás. Então estima-se que o aumento será de 15 vezes mais a partir do início deste mês. Ou seja, eu se fosse ucraniano, eu quereria pertencer à Rússia. E é o que está a acontecer. Os ucranianos estão a dizer: para nós é melhor se tornarmos russos, porque nós não perdemos a nossa identidade enquanto indivíduos. Podem perder a identidade do país, mas não perdem a sua identidade enquanto indivíduos, e para eles é muito melhor neste momento, é mais favorável pertencerem à Rússia do que pertencerem à Ucrânia, que está integrada na União Europeia. E há neste momento uma grande discussão na Europa que diz que a Europa está a começar a desagregar-se porque se perdeu um espírito de solidariedade. E era assim na igreja primitiva. Diz a palavra do Senhor que eles tinham tudo em comum. Diga comigo, tudo em comum. E sabe, meus irmãos, quando nós deixamos de ter tudo em comum, nós começamos a perder este espírito de solidariedade. O que acontece hoje, meus irmãos, óbvio, cada um de nós tem que ter o seu património, óbvio, cada um de nós tem que ter as suas coisas, mas precisamos olhar para a casa de Deus como uma comunidade da qual fazemos parte, e em que temos responsabilidades e também temos deveres e temos privilégios também. Alô? Amém. Se Deus tem abençoado cada um de nós, irmãos, Ele não nos tem abençoado para nós entesourarmos, para nós amealharmos, para nós ficarmos mais gordinhos, mais anafadinhos. O Espírito Santo nos tem abençoado para que nós possamos abençoar a casa de Deus e abençoar a obra de Deus e partilhar com outros. Então Barnabé é uma figura central no Evangelho. Barnabé é uma figura incrível no Novo Testamento. Encontramos que Barnabé é primeiramente um profeta e mestre. Diz lá em Atos, no capítulo 13, abra comigo, Atos capítulo 13, por favor, versos 1 e 2. Atos capítulo 13, diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirne, Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Portanto, este homem era profeta e mestre. Diz-se que poderá ser um dos autores da epístola, da carta aos Hebreus, juntamente com Timóteo, porque a escrita, o traço da escrita é muito parecido com o do apóstolo Timóteo. E há dúvida hoje se poderá ser Barnabé ou se poderá ser Timóteo. Então não sabemos exatamente, mas a verdade é que este homem era um homem tremendamente usado por Deus neste tempo e na igreja neotestamentária, e tem que ser para nós referência nos dias de hoje. Posso ouvir um amém? Era também um levita, como lemos, e era um homem que era um personagem maravilhoso, porque é parente de João Marcos. E aqui nós já vamos entrar na ministração que o Espírito Santo me conduziu para este dia. Barnabé é uma figura-chave na Bíblia, porque há uma personagem bíblica
que estrutura a igreja neotestamentária como nós conhecemos hoje. E essa personagem chama-se Paulo. Paulo é o grande estruturador da igreja tal como nós a conhecemos hoje. É o homem que dá as linhas mestres da igreja para os dias de hoje. Tudo o que nós temos, da forma como dirigir o culto, como cultuar a Deus, a nossa homilia é passada toda ela por Paulo. É o apóstolo Paulo que traça as linhas mestras. Os nossos usos e costumes hoje, até no que diz respeito às ordenanças da ceia, são passadas essencialmente pelo apóstolo Paulo. Se não tivesse havido um apóstolo Paulo, talvez nós hoje não tivéssemos a estrutura de igreja e o conceito de igreja que temos hoje, porque o apóstolo Paulo, ele era um teólogo, ele era um pensador da igreja. E há uma altura em que Paulo se converte e Paulo diz que ele esforçava-se muito entre os irmãos e a igreja não aceitava o ministério de Paulo. Alô? Claro, um homem que anteriormente pregava contra a igreja e perseguia a igreja neotestamentária, aqueles que eram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ele perseguia e diz que perseguia para matar. E diz a palavra do Senhor que ele perseguia com ódio. E este homem que outrora perseguiu a igreja, agora converte-se e diz: irmãos, eu sou um de vocês. Eu sou um de vocês. E o povo ficava desconfiado. Ele quer saber quem é que anda aqui para poder denunciar. E diz que Paulo se esforçava muito nos irmãos, mas o ministério de Paulo não era aceito. E sabe, é uma coisa impressionante. Porque quando Paulo chega à casa de Deus, ele precisa de um homem chamado Barnabé para fazer a ponte entre o seu ministério e a casa de Deus. Alô? Amém. Então nesta manhã vamos entrar nesta palavra. Em primeiro lugar, Barnabé é um instrumento para abençoar a obra de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Encontramos aqui no versos 36 e 37 que ele vendeu a propriedade que tinha e trouxe e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Quantos querem ter o mesmo espírito que havia sobre Barnabé? Amém. Aleluia. Eu espero que você continue a dizer isso no final desta pregação. Amém. Sabe porquê? Barnabé era um homem extraordinário. Ele começa o seu ministério vendendo o que tem para colocar ao serviço da casa de Deus. Irmãos, deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte. Alguns de nós somos abençoados na casa de Deus. O pastor fala sobre cura e nós dizemos amém. O pastor fala sobre uma vida abençoada e nós dizemos amém. O pastor fala acerca de termos famílias abençoadas e nós dizemos amém. O pastor fala acerca de semear e colher e nós dizemos: eles querem o nosso dinheiro. Irmãos, é bíblico que nós ponhamos os nossos bens ao serviço da casa de Deus. E deixa o pastor dizer hoje uma coisa. Eu sei que os irmãos não me levam a mal, porque eu sou querido aqui por vós. Posso ouvir um amém? Amém. Mas sabe, há hoje aí uma teologia no que diz respeito às nossas finanças, que é uma teologia amaldiçoada, é uma teologia satânica que entrou na igreja. Que é nós podemos ir à igreja, podemos servir a Deus, mas as nossas finanças ficam de fora. Há gente aí a pregar e a ensinar que o dízimo não é bíblico. Isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Pois também é do Velho Testamento, deixe-me dizer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alô? Também é do Velho Testamento. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será o teu cesto, bendito será a tua amassadeira, bendito será o fruto do teu ventre. Alô, igreja? Amém. Também é do Velho Testamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também é do Velho Testamento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alô, você está comigo? Também é do Velho Testamento.
aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Alô? Há uma teologia hoje que quer nos colocar na casa de Deus, mas deixar as nossas finanças de fora. Irmãos, e quem diz que isto é coisa do Velho Testamento, não percebe nada da Bíblia. Alô? Porque sabe, a Bíblia, eu estava a compartilhar com o pastor Leonardo, há 2 dias mais ou menos, eu creio que estávamos a falar da comunidade judaica, ontem. Estávamos a falar da comunidade judaica. Eu tenho um amigo que é rabino, que é rabi, é rabi messiânico, que está em Miami. E eu vou lá ministrar algumas vezes. E aqui há uns tempos eu perguntava como é que é a comunidade judaica, quanto é que eles dão para a casa de Deus. Ele disse, olha, tu vais ficar admirado, mas um judeu dá em média 60% do seu orçamento para a casa de Deus. Eu disse, uau! 60%? Eu disse sim. E é obrigatório pela lei. Alô, você está comigo? Amém. Uau! É obrigatório, não dá para fugir. Não é você dá o que quer. Não. A lei determina determinadas ofertas. Você sabia que se você fosse judaico, se cada um de nós fôssemos judaicos, até para consagrar um filho ao Senhor a gente tem que levar uma oferta? Alô? E a gente diz, isso é do Velho Testamento. Meus irmãos, se nós estivéssemos no Velho Testamento, na Velha Aliança, nós não traríamos 10%, nós traríamos 60%. Alô? E a gente a dizer, pastor, isso é da antiga aliança, sabe? Jesus não veio para abolir a antiga aliança, você está comigo? Ainda hoje os 10 mandamentos estão em vigor, sim ou não, queridos? Claro. Ainda hoje é pecado roubar, é pecado matar, é pecado adulterar, é pecado levantar falsos testemunhos, é pecado você desejar a mulher do seu irmão, é pecado, os 10 mandamentos continuam em vigor. Então o que é que muda? Muda porque o que muda é que Jesus veio cumprir, para que se nós não cumpríssemos, nós não tivéssemos que pagar a condenação de morte que estava adjacente a quem não cumprisse aqueles 10 mandamentos. E há aí hoje uma teologia, irmãos, que não entende que a Bíblia é um todo. Alô? Mas nesta nova aliança, a Bíblia realmente não fala muito de dízimos e de ofertas. Não fala muito dos nossos dízimos. Claro que não. Porque na igreja primitiva eles davam era tudo. Alô? Então não havia necessidade de estabelecer regra. Mas já lá vamos. Barnabé, irmãos, era um homem abençoador. Irmão, enquanto nós não percebermos o privilégio que é nós darmos ao Senhor, sabia que há bênçãos de Deus que estão reservadas para a nossa vida apenas quando nós somos dizimistas? E sabe, alguns de nós não têm usufruído daquilo que Deus tem para nós porque não somos capazes de pôr Deus à prova. Não somos capazes de pôr Deus à prova. E o que Deus diz em Malaquias é: provai de mim. Provai-me. Ponham-me à prova. É a única altura em que Deus diz: ponham-me à prova. Alô? E o que acontece, meus amados, é que muitas vezes nós perdemos a graça de Deus porque estamos focados em discutir, mas não sei se isto é do antigo, se isto é do novo, não sei se isto é para os dias de hoje. Meus irmãos, tudo aquilo que está na Bíblia é para os nossos dias. Tudo aquilo que está na Bíblia é para os nossos dias. Encontramos esse princípio no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus criou tudo para o homem. Mas temos a árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse: daqui tu não comes. Aqui tu não tocas. Não é porque Deus quisesse tentar o homem, mas é uma ilustração de que daquilo que Deus nos dá, uma parte que é de Deus. Hello? Amém. Há uma parte que é de Deus. Os seus filhos são seus? Não. São de Deus. E é bom que eles sejam de Deus e que estejam nas mãos de Deus. Amém.
Deus apenas lhe dá esses filhos, lhe dá essas sementes para que você possa cuidar, instruir, amar, mas não são seus. Então há muito da nossa vida que Deus traz a nós, mas que não é nosso. Hello? Amém. E eu acho extraordinário, irmãos, que nós muitas vezes, o governo pede-nos taxas e nós dizemos, bom, eu não gosto de pagar, mas tem que ser. Ou que alguém gosta de pagar taxas. É bom pagar para ajudar o governo, mas ninguém gosta. Mas você paga com um coração apertado. Eu não gostava de pagar, mas tem que ser. Depois, quando encontramos na palavra de Deus que nós devemos abençoar a casa de Deus para que haja mantimento na sua casa com um determinado valor, então nós dizemos, eles querem o meu dinheiro. Irmãos, se a Bíblia é Bíblia, vamos vivê-la. Vamos vivê-la. Não vamos andar a escolher aquilo que nos convém. Alô? Não vamos andar a escolher aquilo que nos convém, porque caso contrário, irmãos, então nós não podemos viver esta Bíblia por completo. Então encontramos aqui um homem, Barnabé, que era instrumento para abençoar a obra de Deus. Diga comigo, é instrumento para abençoar a obra de Deus. E Deus está à procura de uma geração de homens e mulheres que sejam um instrumento para abençoar a obra de Deus. Irmãos, esta obra não é nossa, não é minha, não é do pastor António, não é do pastor Valdomiro, não é da irmã Zizi. Esta obra é de Deus. Irmãos, é de Deus. E é um privilégio para nós como igreja, irmãos, termos uma porta aberta, um lugar onde sabemos que nós ouvimos a palavra de Deus, onde há alguém que cuida de nós. Alô, igreja? Enquanto não entendermos isto, irmãos, não poderemos viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Sabe, há dias eu estava no hospital, há uns 8 meses mais ou menos, e eu tinha uma conta que eu tinha que pagar, que eram mais ou menos 1.200 euros. E houve alguém que ligou para mim, e essa pessoa estava na Inglaterra, e disse-me, pastor, Deus me colocou no coração que eu tinha que abençoar a sua vida. E ela nem sabia que eu estava internado. E eu estou lá internado e disse, minha irmã, é de Deus que eu estou aqui internado no hospital, estou aqui todo ligado às máquinas, não consigo fazer nada, estou desesperado. E ela disse, não, Deus me falou em sonho e me disse que é para eu abençoar a sua vida. Eu disse, amém, irmã. Então, ela disse, pastor, eu só quero saber, o Senhor me mostrou que o irmão tinha uma conta para pagar, mostrou-me o irmão com uma fatura na mão e ia dizer, como é que eu pago isto? Eu disse, por acaso existe uma situação? Eu disse, eu preciso de 1.200 euros, irmã, para pagar uma conta. E ela disse, pastor, eu vou transferir. E me transferiu via Western Union. E eu orei com ela. Um mês depois, passou-se, eu já estava em casa, ela ligou novamente e disse, pastor, graças a Deus eu tenho um testemunho para contar. Eu disse, amém, irmã. O que é que aconteceu? Ela disse, pastor, eu não lhe disse para o pastor não ficar constrangido, mas os 1.200 euros que o pastor precisava eram exatamente 900 libras, que era tudo o que eu tinha na minha conta bancária. E eu transferi para a sua conta com toda a alegria, porque eu sabia que Deus ia cuidar de mim. E sabe o que aconteceu? Eu tinha uma pessoa que eu já tinha posto em tribunal, porque me devia uma quantia muito alta. E essa pessoa não pagava. E já tinha aberto bankruptcy. E dizia que não tinha condições de pagar. Essa pessoa conseguiu vender uns terrenos que tinha. E ela ia pagar outras dívidas, ia fazer outras coisas, mas o Espírito Santo começou a contender com ela. E ela diz que não conseguia dormir.
Não conseguia dormir, e nem a salvo. Não conseguia dormir e ela disse: eu não consigo tirar da cabeça a dívida que eu tenho para contigo. Então eu vou-te pagar para eu poder ficar descansado. Aleluia. Estamos a falar de 55 mil libras. É qualquer coisa como 90 mil dólares. Se 900 mil. Colhe 90 mil. Alô, igreja, você está comigo? Isto é o que acontece quando nós começamos a pôr Deus à prova. Algumas vezes Deus nos põe no estreito. É verdade, irmãos. Eu já fui a conferências onde o Espírito Santo me desafiou a dar tudo o que eu tinha. E todos dizem... Quem diz amém porque o dinheiro não é seu. Mas é que o Espírito Santo me incomoda e diz: não, filho, eu cuido de ti, Senhor, eu sei, mas aquele está ali seguro no banco, Senhor. E agora? E nós portugueses temos esta coisa: mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E eu começo a repreender e a dizer para trás de mim: Satanás, sai de mim, espírito maligno, queres entrar para roubar a minha vida? Às vezes Deus nos põe em situações assim. Mas, irmãos, é um privilégio nós podermos abençoar a casa de Deus. Alô, igreja. Amém. Deus procura uma geração que seja instrumento para abençoar a casa de Deus. E todos dizem... Amém. A pessoa que está ao seu lado, e diga assim: nós somos instrumento para abençoar a casa de Deus. Em segundo lugar, Barnabé é um canal usado para levantar os escolhidos de Deus. Abra lá em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 26 a 27. Diz assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara em como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Uau! Quando Barnabé finalmente encontra Paulo, há teólogos que defendem que Barnabé provavelmente terá estudado com Paulo na escola de Gamaliel. Portanto, foram colegas de faculdade. E quando Barnabé sabe que Paulo se converteu, Barnabé deve ter pulado de contentamento e dito: agora temos mais um teólogo, mais um pensador da igreja, alguém para nos ajudar a estruturar a igreja, a casa de Deus. Porque Jesus, tendo ele a plenitude dos ministérios, sabemos que o ministério de Jesus teve um enfoque maior no ministério evangelístico. Então, quando Jesus é tomado, havia necessidade de haver alguém que estruturasse e que pensasse a igreja. E os discípulos que caminharam com Jesus, todos eles têm a mesma vertente evangelística. Eles queriam era ganhar, e era necessário haver alguém que estruturasse a igreja. Agora Barnabé vai ter com Paulo e diz que Paulo esforçava-se, mas a sua teologia não era aceita, ele tinha alguma dificuldade em que os irmãos o aceitassem. Então Barnabé, que tinha toda a aceitação da parte da igreja de Antioquia e igreja de Jerusalém, Barnabé vai buscar Paulo e traz, e diz que Barnabé começa a partilhar aquilo que Paulo tinha visto, a forma como ele tinha encontrado o Senhor no caminho para Damasco. Alô, igreja? E Barnabé, que era um homem de boa reputação, começa a introduzir Paulo na igreja. E é tal ponto que, inicialmente, nas Escrituras, você vai encontrar as Escrituras nestas situações estão descritas por ordem de importância. E o que se escreve é que ia Barnabé e Paulo. Ia Barnabé e Paulo. Ou seja, Barnabé era a figura mais proeminente. Hello? Mas ele pega em Paulo e o traz e o introduz na casa de Deus e diz: não, Paulo agora é um dos nossos. E Barnabé é instrumento
é um canal para levantar os escolhidos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos instrumentos temos aqui? Amém. Aleluia. E diz que Paulo começa a crescer a tal ponto que, a partir de Atos, no capítulo 15, começamos a ver que já não é mais Barnabé e Paulo. Agora começa a ser Paulo e Barnabé. Alô, igreja? Agora Barnabé introduz Paulo e Paulo ficou grande, ficou maior do que Barnabé. E Barnabé começa, em vez de ser Barnabé a trazer Paulo, é agora Barnabé que começa a acompanhar Paulo. Alô, igreja? Aleluia. Quantos canais temos aqui para levantar homens e mulheres de Deus? Aleluia. Sabe, eu já precisei no início do meu ministério de gente que me levantasse. As minhas primeiras conferências eu preguei porque houve alguém que me indicou. Porque houve alguém que disse: recebe, porque é o homem de Deus. Recebe, porque eu conheço o caráter. Recebe, porque vai ser de bênção. Eu precisei de alguém que me pegasse pela mão e me levantasse. E sabe, a igreja hoje precisa de Barnabés. Homens e mulheres que estejam dispostos, disponíveis a levantar outros. Aleluia. Só que sabe, nós perdemos-nos tantas vezes nas nossas guerras internas, perdemos-nos tantas vezes naquilo que nos divide, naquilo que nos separa, que nos esquecemos de nos aproximar naquilo em que temos em comum. Alô? Amém. Esquecemos de nos aproximar nas coisas em que estamos juntos. Temos um mesmo nome, temos um mesmo sangue, temos uma mesma fé, temos um mesmo Deus, aleluia. Temos um mesmo pastor, temos o mesmo Espírito, irmãos. Por que é que tantas vezes permitimos que o inimigo entre no nosso meio para dividir, para causar divisão, dissensão? Quer cá saber se o pastor Isaac hoje não traz gravata ou não? Sabe, às vezes permitimos que coisas pequenas se tornem pedras no nosso sapato. Ai, o irmão Isaac está mais gordinho. Tem comido. Pastor, olha que a gula também é um pecado, não é? Tenha juízo. Mas sabe, tantas vezes permitimos que coisas pequenas nos afastem uns dos outros. E precisamos de homens e mulheres que sejam canais como o Barnabé para levantar outros. Posso ouvir um amém? Amém. Pegue na mão da pessoa bonita que está ao seu lado e diga: eu estou aqui para te levantar. Aleluia! Em terceiro lugar, Barnabé. Em terceiro lugar, Barnabé é vaso usado para ministrar aos escolhidos de Deus. Não só ele levanta, como ele ministra. Aleluia. Leia lá aquilo que diz em Atos capítulo 11, verso 25. Atos capítulo 11, verso 25. Diz: partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Que alguém diga amém. Deixe-me explicar o que é que está a acontecer. Paulo começa a pregar. E ele está a pregar e diz que ele prega com tanta autoridade em Jerusalém que as pessoas da sua casta, os helênicos, começaram a conspirar para o matar. E a igreja, sabendo disso, deu um sumiço em Tarso, em Paulo. E para onde é que Paulo foi? Foi para a sua terra natal, Tarso. Ele é chamado Saulo de Tarso. E quando ele chega a Tarso, diz a palavra do Senhor que ele fica ali por 5 anos, em retiro espiritual.
porque os helénicos procuravam-no para o matar. Sabe quem é que vai em busca dele? Barnabé. 5 anos. Irmãos, imaginem o que é alguém estar 5 anos escondido, alguém estar 5 anos longe dos seus amigos, longe das coisas que ama, longe da obra de Deus. Imagina o desânimo que não estava no coração de Paulo. Alô? Somos todos iguais, certo? Feitos na mesma massa. Imagina o desânimo que não está no coração de Paulo. Porque Paulo não vai para Tarso por opção própria, ele vai fugir. Agora Barnabé chega e vai buscar Saulo e trá-lo para Antioquia, a sua igreja natal, a igreja que Barnabé fundou, Antioquia. Ele traz Paulo agora. E ele coloca Paulo ali a ministrar e diz que durante 1 ano eles ministram ali. Posso ouvir um amém? Amém. E diz que pela primeira vez, irmãos, eles são chamados de... Sabe o que é que isto nos mostra? Foi aquilo que Jesus disse. O mundo conhecerá, saberá que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Amém. E sabe, a igreja hoje não é reconhecida como discípula de Cristo porque falta nós nos amarmos uns aos outros. Falta nós amarmos uns aos outros. Muitas vezes, irmãos, precisamos que coisas terríveis aconteçam para chegarmos perto uns dos outros. Quando eu caí naquele leito de hospital e eu fiquei ali, eu descobri que eu tenho amigos que eu pensava que não tinha. Houve gente com quem eu já não falava pelas circunstâncias da vida, porque a vida é mesmo assim, se nós não observarmos, vai nos afastando, deixamos de falar com aquela pessoa, não há nenhum motivo especial, mas deixamos de falar, deixamos de ligar, mudamos de cidade, não somos mais vizinhos e deixamos de falar. Houve amigos que eu pensava que estavam longe e de repente ouviram falar que eu estava ali num leito de hospital e foram ali para me ver. Tive um amigo em particular que ficou ali dia e noite à minha cabeceira, porque a minha mãe já tem uma certa idade, começava-se a queixar das cruzes, e ele ficou dia e noite à minha cabeceira num tempo muito difícil, em que, por causa da operação, tudo aqui foi mexido e eu sentia muitas dores. Esta última operação, o médico disse, esta operação é muito delicada. E disse à minha mãe, nós vamos esperar o melhor, mas vocês têm que se preparar para o pior. E, irmãos, eu senti que estava na hora quase de eu cumprimentar Abraão, Isaac e Jacó. Eu disse, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e se o meu tempo aqui terminou, Senhor, se tu me queres tomar para ti, pelo menos toma-me sem dor. Era o que eu dizia. E, graças a Deus, por uma mãe que orava de joelhos dia e noite. Mas eu tive um amigo em particular que estava do meu lado, na minha cabeceira, no meu quarto de hospital. Irmãos, a minha operação foi tão complicada que a única coisa que me acalmava as dores era morfina. E eu estive a morfina durante 30 dias, 28 dias, para ser mais específico. E eu tinha um catéter inserido aqui por via de epidural. E esse catéter, eu tinha uma máquina que ia fazendo dispensações de morfina a cada 30 minutos. E entre esses 30 minutos eu tinha um comando que me dava uma dose de morfina mais controlada e eu podia fazer 3 em cada meia hora. Ou seja, eu tinha 4 doses de morfina a cada 30 minutos. E, irmãos, eu ficava desesperado e eu clicava aquelas 3 vezes. E ao fim de 3 vezes, eu ficava, muitas vezes, ao fim de 15 minutos, eu já tinha dado as minhas 3 e aquilo a máquina já não permitia dar mais, eu tinha de esperar mais 15 minutos e eu ficava desesperado, com dores. E eu chorava. E sabe, é naquelas alturas em que você não quer que ninguém veja você. Eu chorava em desespero. E ali estava ele, a dizer, tens que ser forte. Eu sei que tu consegues. Alô, igreja. E muitas vezes, irmãos, não é preciso dizer muito.
Eu não queria ter lá ninguém que me orasse o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não. Eu não queria ninguém que fizesse orações de 20 minutos. Não, eu precisava só de alguém que dizia: eu estou aqui. Eu sei que eu não posso fazer muito, mas eu estou aqui. Alô? E aqueles de nós que já passámos por momentos de grande dificuldade, nós sabemos a importância do que é ter alguém que diga: conta comigo. Alô, igreja? Conta comigo. Eu estou aqui. Eu posso não conseguir fazer grande coisa, mas eu estou aqui. Precisamos, irmãos, de ter uma atitude de homens e mulheres que ministrem a nossa vida, que ministrem a vida dos outros. Você está comigo aqui? Ou já foram todos embora? Em quarto e último lugar, vou terminar e todos dizem: em quarto e último lugar, Barnabé é alguém que se anula em prol da causa de Deus. Uau! Senhor pastor, até agora você estava a falar bem, agora falei anular. Não gosto desse negócio não. Leia lá o que diz aqui em Atos, capítulo 11, verso 25 e 26. Diz assim, 25 e 26 já lemos. Leia o verso 28 e 30. Diz: levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceria no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judeia, e com efeito isto eles fizeram, enviando-os anciãos pela mão de Barnabé e Saulo. O que acontece aqui é que Paulo e Barnabé são agora enviados como missionários. E diz a Bíblia que nesta viagem missionária, onde era suposto eles levarem as ofertas para os irmãos que estavam em necessidade, diz que Barnabé disse: ó Paulo, vamos levar João Marcos. E aqui entra João Marcos nesta história. João Marcos era sobrinho de Barnabé. E Barnabé disse: vamos levar João Marcos, meu sobrinho, está dando os primeiros passos no ministério. E Paulo disse: não, João Marcos não vai connosco. Barnabé, tu podes ir, mas João Marcos não vai. Porque numa anterior viagem missionária em que João Marcos foi para ele, João Marcos era um menino de boas famílias. A sua mãe era uma pessoa endinheirada, era uma das mulheres que servia a Jesus com os seus bens. E João Marcos podemos entender que era talvez um menino da mamã. E João Marcos, nas dificuldades dessa viagem missionária, diz que ele voltou a casa e Paulo ficou chateado com aquilo. E Paulo perdoou, mas não esqueceu. Parece alguns. E Paulo ficou irritado com aquilo. Disse: não, João Marcos já nos abandonou numa viagem missionária anterior, ele não vai connosco. E Barnabé disse: Paulo, rapaz é jovem, não pensa. Mas tem graça de Deus na vida dele. Tem um chamado na vida dele. E Paulo disse: Barnabé, se é assim, tu fica com João Marcos e eu vou sozinho. E diz que houve grande contenda entre eles por causa de João Marcos. E é aqui que eles se afastam. Então Paulo, para não ir sozinho, toma Silas e vai com ele. E Barnabé decide ficar com o seu sobrinho, João Marcos, porque havia uma chamada na vida dele. Diga comigo: havia uma chamada. E agora Barnabé deixa de andar com um teólogo conceituado, alguém que já está no expoente máximo do seu ministério, alguém que já é aceito pela igreja. A igreja tinha medo até das cartas de Paulo. O povo dizia, a igreja dizia: Paulo, quando ele está presente, a sua presença não é grande coisa, é fraca. Descreve a história, o apóstolo Paulo, como um homem talvez curvado pelos muitos açoites, pelas muitas dificuldades, porque passou pelas muitas prisões. E dizia à igreja que Paulo, a sua aparência era fraca, mas as suas cartas eram graves. Então eu consigo imaginar o pastor da igreja, Tiago, diz: irmãos, recebemos aqui uma carta do apóstolo Paulo, eu vou ler para os irmãos.
Consigo imaginar uma carta aos Efésios e dizer: quem vos impediu? Vocês corriam bem. O que é que aconteceu? Quem vos desviou do caminho? Paulo escreve outra carta e diz: eu ouço dizer que alguns têm aparência de boas obras, mas aquilo é só um balão inchado. Eu, quando for ter convosco, eu quero ver não a aparência, mas eu quero ver as obras. Alô? E aí imagine os irmãos com medo que Paulo chegasse. E agora Barnabé deixa de andar com este homem com estatura divina, com estatura de ministério, para começar a andar com um menino que é João Marcos, que a gente percebe que era um homem maturo. Mas Barnabé decide investir nele porque sabia que havia uma chamada na vida dele. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E sabe, Barnabé decide abandonar o seu estatuto para caminhar com João Marcos e investir na vida dele. Meu irmão, não desista. Não desista de quem tem uma chamada de Deus na sua vida. Alô? Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Não desista dos seus, porque há uma chamada de Deus para si, para a sua casa. E Barnabé pega em João Marcos, investe em João Marcos, ministra a João Marcos, porque há uma chamada na vida dele. Aleluia. E veja o que acontece. E vou terminar. Todos dizem? Quem me conhece sabe que eu digo sempre 3 vezes para terminar. Veja o que acontece aqui. A segunda carta a Timóteo. Capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Vamos ler desde o verso 6 em diante para os irmãos entenderem o espírito do que está aqui. Quanto a mim, diz Paulo, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Paulo diz a Timóteo: procura vir ter comigo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o meu ministério. Paulo agora escreve a Timóteo e diz: Timóteo, toma a Marcos. Ele que disse: não, Marcos não vai mais connosco. Consigo imaginar Paulo, que era sanguíneo, a dizer: enquanto eu ministrar, Marcos não vai mais comigo. Agora ele diz: Timóteo, vem, apressa-te, vem ter comigo. E traz também João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Alô, igreja. Mas para haver um João Marcos, e percebemos que Paulo está no final da sua vida, ele diz: agora ninguém me incomoda, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo, o Evangelho de Cristo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, e no final da sua vida, ele diz: agora eu preciso de João Marcos. Traz lá João Marcos, porque me é necessário para o ministério. Mas irmãos, não teríamos um Paulo se não tivéssemos um Barnabé. Da mesma forma como não teríamos um João Marcos se não tivéssemos um Barnabé. Amém. Alô, igreja. Amém. De Barnabé nem se ouve mais falar, companheiro de Paulo. Agora Paulo diz: traga um João Marcos. João Marcos é precioso para mim, para o Evangelho, para o ministério. E se nós continuássemos a ler
Paulo diz, já agora tragam a capa que eu deixei aí. Tragam uma capa, tragam os pergaminhos. E Paulo diz, e apressem-se a chegar antes que chegue o inverno. Aleluia. Alô, igreja. Amém. Antes que chegue o inverno da nossa vida, antes que chegue o inverno da sua vida, aprenda a ter um espírito e um coração de Barnabé. Alguém que investe em outros. Alguém que ama outros, alguém que levanta outros, alguém que ministra a outros. Veja que este homem que outrora se desentendeu com Barnabé por causa de João Marcos, agora ele diz, tragam lá João Marcos, porque é precioso para mim. Porquê? Porque houve um Barnabé que investiu na vida dele e que disse, eu sei que Deus tem uma chamada para a vida deste menino. Alô, igreja. Amém. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes nós desistimos cedo demais. O que acontece é que muitas vezes nós abrimos a mão daquilo que são pessoas que Deus traz à nossa vida. Muitas vezes por questões de desentendimentos de personalidade. Eu não gostei da forma como ele olhou para mim. Eu não gostei da forma como ele falou para mim. E muitas vezes o irmão teve o pior dia da sua vida. Alô? Amém. Vamos aprender, irmãos, a ter um espírito de Barnabé para levantar outros, para ministrar outros, para investir em outros.